Olá, crianças! Nesse momento agora é a hora da nossa aula de língua portuguesa. Vocês já estão com o livro? Vocês já pegaram o livro? Agora abram na página 104 para a gente começar. Vamos iniciar um novo capítulo. Na página 104, vamos iniciar o capítulo 5. Brincadeiras na ponta da língua. Por que será que é uma brincadeira na ponta da língua? Vamos conhecer hoje um tipo de texto que ele é muito divertido. Se chama trava-línguas. E por que será que ele é um trava-línguas? Nós vamos descobrir depois que nós fizermos a leitura desses dois textos. Os dois textos estão na abertura do livro de vocês. Hora da leitura. Com a ajuda do professor, leia o trava-línguas desta página e tente não enrolar a língua. Você já conhece o que é um trava-língua e por que ele se chama desse jeito? Você já brincou de trava-língua com alguém? Então vamos conhecer primeiro o texto número 1. Nós temos na abertura do livro e eles estão aqui o texto 1 e o texto 2. Então, vamos começar a fazer a leitura devagar, para conhecer as palavras, e depois a gente pode fazer a leitura mais rápido. O texto número 1. Bebel botou mel no pote e botou o pote no bote. O bode subiu no bote e bebeu o mel do pote. Então, esse é o texto 1. Agora, vamos fazer a leitura do texto 2. Joca jejua jurando, jamais jantar a jaca do jeca. Com jaca, cajá, juá e giló, não janta a joca, mas janta a jeca. E aí, vocês perceberam o porquê eles se chamam trava-língua? São textos que têm palavras parecidas. E quando a gente vai pronunciar essas palavras que têm uns sons parecidos, bem rápido, causa uma confusão. E aí a língua começa a enrolar e trava a língua. Por isso esse tipo de texto tem esse nome de trava-línguas, certo? Depois você vai treinando, você vai memorizar algumas palavras e você vai poder fazer a leitura do texto bem mais rápido. Tá certo? Vamos lá. Nesses dois textos, a quantidade de palavras em cada um, né? Que são textos diferentes. Cada texto tem palavras que têm vários sons parecidos. Vamos ver aqui no primeiro texto. Bote, pote e bote. O P e o B. Né? São as duas letrinhas que trocam para formar palavras diferentes, mas tem sons parecidos, ó, pote e bote. Essas são duas palavras desse texto que têm um som parecido, que causa a confusão e a gente enrola a língua ao falar o trava-línguas, né? Converse com seus colegas e com seu professor sobre as perguntas abaixo. Por que os pequenos textos que você leu se chamam trava-línguas? Como eu já disse, né? A quantidade de palavras que têm os sons parecidos no texto causa a confusão quando a gente vai fazer uma leitura mais rápida. E aí a gente começa a enrolar a língua e fica difícil, né? Um pouco difícil enquanto a gente não treina e não conhece as palavras, aí causa confusão e a gente enrola a língua. E agora? Na perguntinha número 2. A repetição das palavras e dos sons ajuda na hora de falar rapidamente um trava-língua? Por quê? Não ajuda. A repetição das palavras e dos sons não ajudam porque causa uma situação que a gente confunde as palavras. Então, quando a gente fala bem rapidinho,
que nem eu mostrei para vocês, pote e bote causa confusão, porque os sons são parecidos, então eles não ajudam a gente a falar bem rápido e sem travar a língua. Numere as ilustrações de acordo com o trava-língua correspondente. Na questão número 3, vocês veem duas imagens. Vocês vão relacionar essas imagens com os trava-línguas que a gente leu. Por exemplo, a primeira imagem, nós temos dois homens, um está sentado comendo algumas frutinhas. Então, com qual desses dois trava-línguas está relacionada essa figura? Vamos ver aqui, ó. São duas pessoas e ele está comendo frutinhas. Então, será que é com o texto 1 ou o texto 2? Joca jejua, jurando jamais jantar a jaca do Jeca. Com jaca, cajá, juá e giló, não janta joca, mas janta a jeca. Então, essa imagem que está em cima, ela está relacionada ao texto 2. Porque um é joca, o outro é jeca. E nessa cesta tem as frutinhas que aparecem aqui no texto. Jaca, cajá, juá e giló. Então, a outra imagem, ela está relacionada ao trava-língua número 1. Olha só o que aparece na imagem. Aparece um bode, um pote de mel e um bote. Então, onde é que aparece esses desenhos? Onde é que aparece o nome desses desenhos no trava-língua número 1, né? Então, vocês vão só colocar um númerozinho para relacionar as imagens com o texto. E agora, né? Nós já vimos o que é um trava-língua. Vocês irão fazer a leitura, irão treinar para conseguir falar bem rapidinho, sem travar a língua. Será que você consegue? Nós vamos ver bem aqui, ó. Aqui na palavra, aqui no texto número 2, o trava-língua 2, tem algumas palavras que estão destacadas. É a palavra jejua, jurando, jeca, juá e giló, né? São algumas palavras que estão destacadas. Por quê? Na atividade que eu vou deixar para vocês, vocês irão fazer o seguinte. Vocês irão copiar essas palavras no caderno de português. E bem no final do livro, onde tem o dicionário, tem o significado dessas palavras. Vocês irão copiar elas, irão procurar o significado delas lá no final do livro e irão escrever, tá certo? Então, as palavras já estão destacadas no livro de vocês. Jejua, jurando, jeca, juá e giló. É só procurar no final do livro, tá bom? Onde tem o dicionário. Está na página 132. Tem o significado de todas essas palavras. Olha, todas elas começam com a mesma letra. Vocês lembram? Quando a gente vai procurar uma palavra no dicionário, a gente procura por ordem alfabética. Então, todas elas começam com a letra J e tem um significado no dicionário que está no final do livro. Vocês irão copiar no caderno e irão escrever o significado de cada uma, tá bom? Então, foi muito divertido conhecer o trava-línguas. É um texto legal que a gente pode brincar. E você agora pode conhecer, procurar outros trava-línguas. Existem vários, tá bom? Então, não esqueçam de fazer a atividade, treinar a leitura do trava-língua e tentar falar sem errar, tá certo? Até a próxima aula!